Prazer, história. Muito bem, aluno Pepe, nós estamos começando nossa segunda aula e nessa nossa aula de hoje, desta semana, nós vamos tratar ainda de mundo grego. Nós começamos já, primeiro tinha colocado uns vídeos já mais antigos para vocês, depois semana passada eu coloquei um vídeo específico sobre a origem do mundo grego e hoje vamos tratar um pouco de Atenas. Quando a gente fala de Grécia, em relação ao Enem e a maioria dos vestibulares que ainda existem por aí, o ponto mais importante que se trata sobre Grécia, na verdade, os pontos mais importantes são democracia e educação. Na aula de hoje, eu não vou abordar o tema educação, porque eu vou deixar isso para tratar junto com a próxima aula, que vai tratar de Esparta, e aí como a gente vai falar de educação espartana, eu vou tirar um pedacinho do tempo para falar da educação ateniense, até para você poder fazer um contraste entre a educação ateniense e a educação espartana. Vamos tratar nessa aula da questão da democracia ateniense. Por que a democracia ateniense tem sido muito cobrado, como disse, no Enem e nos vestibulares? Porque há algum tempo já, supostas ameaças têm rondado a democracia brasileira. E, além das ameaças, constantes reivindicações de aprofundamento dessa democracia. Muitos setores da sociedade querem que a democracia brasileira seja aprofundada. Esses movimentos de busca de aprofundamento democrático têm acontecido em muitos lugares do mundo. Aqui na América Latina merecem destaque o Chile, o Peru e agora essa onda de protestos na Colômbia. Essa onda de protestos na Colômbia não é contra o presidente Ivan Duque, não é contra o projeto de reforma tributária, é, na verdade, por democracia, para aprofundar a democracia. Na França, a mesma coisa. Os protestos que insistem em ser feitos na França visam a busca da ampliação da democracia. Então, democracia é um tema sempre presente, é um tema sempre necessário, porque é um sistema de governo, um sistema político muito difícil, porque conviver com o diferente não é fácil. Você vê isso em casa, com seus pais, você vê isso numa relação de namoro, no grupo de amizade, no grupo de trabalho escolar. É muito difícil viver a democracia. É muito mais fácil quando alguém dá um tapa na mesa e dá as ordens e diz o que é para ser feito. Convivência democrática é sempre difícil, mas igualmente difícil e necessária. É absolutamente necessária. A existência, a convivência, o diálogo, o debate e até mesmo o embate com o diferente faz parte do processo de amadurecimento civilizatório. Ninguém pode ser considerado um animal, um ser civilizado na plenitude, se ele não é capaz de conviver com quem pensa e age de forma diferente dele. Muito bem, mas vamos ao assunto da nossa aula, que é Atenas. Quando a gente fala da democracia ateniense, duas coisas precisam ser ditas. Primeiro, que a democracia ateniense nunca foi plena, até porque não existe democracia plena em lugar nenhum. Democracia plena é um ideal, é uma quimera. Ninguém nesse mundo, em momento algum, em lugar nenhum, em nenhum tipo de sociedade, jamais experimentou a democracia plena. Nós temos exemplos mais bem-sucedidos e exemplos mais fracassados, mais próximos do fracasso na experiência democrática. Mas a democracia plena, como disse, jamais foi alcançada. Muito bem, então vejamos Atenas. Como disse, Atenas nem sempre foi democrática, isso foi uma construção que levou tempo. Desde que os gregos, os helenos, fizeram guerras contra os micênicos, contra os creto-micênicos, né? E tomaram as suas terras e se apossaram da Grécia e ali construíram suas cidades, ainda no período arcaico, a Atenas teve ali duas formas de governo, né? No primeiro momento, era uma forma patriarcal, quando ainda não era cidade. Ou seja, eram os clãs que viviam andando de um lado para o outro, e eles tinham um conselho de clãs, né?
esse conselho de clãs, o teu professor de História do Brasil já falou alguma coisa muito parecida com isso. Lembra do que você estudou sobre os cacicados tupinambás, que era um conselho de caciques? A sociedade ainda não era estatal, ok? Lembra disso. Sociedade não era estatal, mas o conselho de caciques se reunia para tomar decisões balizadas, decisões que afetassem as diversas tribos. Ok, nesse primeiro momento, Atenas é governada dessa forma. Aí se constrói a cidade. Quando a cidade passa a existir como cidade, Atenas passa a ter uma nova forma de governo. Não nos esqueçamos, isso ficou claro na aula passada, eu espero que tenha ficado, porque ninguém registrou dúvidas ou comentários a respeito na nossa sala de aula, né? Então, pressuponho que não tenha ficado dúvidas. Aí, quando Atenas se constitui como cidade, o que nós vamos ter? Uma monarquia, é o chamado Basileu, ok? Sempre lembrando que Atenas começa, a história dos gregos começa no período pré-homérico, quando os helenos ainda eram nômades na Grécia, no território que hoje é a Grécia. Depois do período homérico, eles fazem guerras contra os habitantes pretéritos que já estavam ali. Depois, no período arcaico, eles constroem as suas cidades. É nesse período que nós vamos falar. No período homérico e pré-homérico, eles eram governados pelos cacicados, que eu te falei aí, que na verdade não era cacicado, era o governo patriarcal. Ok, agora, período arcaico, temos uma cidade. A cidade de Atenas é governada por um rei. Esse rei é chamado de Basileu. Vamos entender de onde saía esse rei. Na cidade de Atenas havia uma série de classes sociais, pequenininhas, mas basicamente duas classes. Os proprietários de terras e aqueles que não tinham terras, ok? Basicamente eram esses dois tipos de pessoas. Os proprietários de terra correspondiam aos nobres. Os que não tinham terras eram escravizáveis. Não necessariamente eram escravos, mas eram escravizáveis. O que é uma pessoa escravizável? É aquela que a qualquer momento pode vir a se tornar escravo. Não é que ele já nasceu escravo, ele pode vir a ser escravo, ok? Como ele se torna escravo? Por dívida. Por dívida. E é importante lembrar que nesse momento a escravidão nada tem a ver com a cor da pele, ok? Não tem esse negócio de senhores brancos, escravos negros, ou vice-versa, nada disso. A escravidão é por dívida. Então vamos ver como é que se estruturava a cidade. Lá no alto você tinha os eupátridas, os bem-nascidos, os parentes mais próximos dos pais de família, dos pater families, daqueles membros do cacicado, dos conselhos de clãs, de líderes de clãs. Estes eram a alta nobreza, os eupátridas, tinham as maiores e as melhores terras. Depois vinha uma pequena nobreza, pequenininha mesmo. Essa pequena nobreza era constituída de pequenos proprietários de terras. Eles tinham terras bem pequenas, essas terras eram marginais e normalmente pouco produtivas. Em regra, eles eram obrigados a se dedicarem ao pastoreio, porque suas terras não tinham qualidade suficiente para eles plantarem o trigo, as uvas e as azeitonas. Esse grupo chamava-se de georgóis. E aí você tinha um pequeno grupo, na verdade um grande grupo que não tinha terras, que eram os demiurgos, ok? Esses camaradas não tinham terra. Além dos demiurgos, e na verdade os demiurgos eles não tinham terra, mas eles tinham o que fazer. Eles eram artesãos, tinham uma profissão, tinham uma ocupação, e isso permitia que eles sobrevivessem. Havia os tetas, que eram pessoas que realmente não tinham nada para fazer, porque eles não tinham terra, e eles não eram artesãos, então eles dependiam de trabalhar ou para os georgóis, ou para os eupátridas, ou para os demiurgos, recebendo uma miséria pelo serviço que prestavam, e estes eram os mais expostos à escravidão, porque como eles não podiam, com seu trabalho, suprir todas as suas necessidades, eles acabavam se endividando com os mais abastados, que prontamente eles ofereciam créditos
e acabavam escravizando essas pessoas. Depois você tinha os metecos. Quem são os metecos? Metecos era o estrangeiro. Quando a gente fala de estrangeiro na Grécia, não é quem tem um passaporte americano, um passaporte sírio, um passaporte de alguma nação africana ou europeia. Não. Estrangeiro é qualquer pessoa que não faz parte daqueles clãs que deram origem à cidade. Qualquer um que não faz parte dos clãs que dão origem à cidade é estrangeiro. O estrangeiro o estrangeiro não é racial, mas é étnico. Étnico, se não faz parte da família ou do tronco de famílias que constituem a cidade, é estrangeiro. Ok? E por fim, os escravos. Os escravos podiam ser até metecos, podiam ser tetas, podiam ser demiurgos e mais na frente até georgóis. Depois a gente vai explicar como é que georgóis também, pequena nobreza escravizada, isso, pequena nobreza escravizada. Ok, então o que nós vamos ter lá? A primeira fase, como disse, Atenas era governada por um rei, chamado de Basileu. Primeira fase, portanto, é a monarquia. Basileu era o rei, tá? Monarquia, rei. Basileu é o título que eles davam ao monarca. De onde saía esse Basileu? Obviamente, saía dos eupátridas. Muito bem. Nessa primeira forma de governo, a gente vê a consolidação da propriedade privada. Ok? Lembra que no vídeo passado nós falamos que havia 3 estágios de propriedade? Propriedade tribal, propriedade familiar, para depois chegar na propriedade privada? Pois é, o rei consolida a propriedade tanto dos demiurgos, mas principalmente dos eupátridas. Muito bem. O que vai acontecer? Muita gente das classes inferiores, demiurgos e tetas e mesmo os metecos, que eram estrangeiros, começaram a ser escravizados. E isso criou um clima de descontentamento popular. Fica atento para a sequência. Fica atento para essa sequência, porque isso se aplica para vários momentos da história. Muitas vezes você tem dificuldade de aprender história porque você quer decorar nomes, datas e endereços. Isso não interessa para a história. Você tem que compreender como são os processos. Então, o primeiro processo, que é o primeiro passo de todos os processos, é um regime de monarquia que consolida a propriedade. A consolidação da propriedade, naturalmente, cria expropriados. Lavoisier explica isso. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Para que um seja rico, é necessário que outro seja você e eu. Exatamente. Não tem escolha. Quando a riqueza cresce muito nas mãos de um, quer dizer que a pobreza vai crescer muito nas mãos de outros. Essa é a sequência natural da história, ok? Quem nos explica isso é o velho barbudo, que você conhece como Karl Marx. Essa dívida social é que cria um clima de insatisfação, de revolta, que pode levar a uma revolta ou a uma revolução, ou a uma sequência de revoltas que culmine com uma revolução. Então, nesse momento, você tem uma monarquia, e aí essa monarquia explora, cria uma enorme dívida de miseráveis, e esses miseráveis começam a pressionar por mudanças. Temerosos de perder seu poder, o que acontece? As oligarquias tiram o rei. As próprias elites abolem a monarquia. As próprias elites reformulam as suas estratégias de dominação. Aí você tem uma segunda fase chamada oligarquia. Nessa fase de oligarquia, uma das características será a lei escrita. Fica atento, porque isso aconteceu em Atenas, isso vai acontecer em Roma, isso aconteceu na França pré-revolucionária e revolucionária. Fica atento que isso aconteceu na Rússia, com a Revolução Russa, aconteceu na história do Brasil. Você quer ver um exemplo? Vamos abrir um parêntese. Olha só, Revolução Francesa, você tinha uma monarquia com uma nobreza muito privilegiada. As classes sociais emergentes, especialmente a burguesia, pressiona, fazem a Revolução Francesa. A primeira fase da Revolução Francesa é o quê? A Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte. Mesma coisa aqui, que eles estavam fazendo leis. Ok? Pega o caso da Rússia. O czarismo absolutista dominando todo mundo,
Quando ele percebe que as reivindicações sociais são muito intensas, o que ele faz? Convoca a Duma. Qual é a primeira coisa que a Duma faz? Constituição. Constituição. Pega o caso do Brasil, monarquia. A monarquia no Brasil não começa em 1822, começa em 1540, assim que Portugal resolve colonizar o Brasil. De 1540 até 1889, o Brasil é uma monarquia. Primeiro uma monarquia colonial, depois uma monarquia própria, que aliás é a mesma família, por sinal, né? Quando a sociedade começa a pressionar por mudanças, quando as próprias elites cafeiras percebem, isso vai dar uma confusão, porque esse povo vai tomar esse governo. O que eles fizeram? Tira o rei e eles mesmos assumem o governo. Percebeu isso? É uma sequência normal. As próprias elites subvertem isso. Olha o caso de Roma. Tinha um rei etrusco. Foram 7 reis etruscos. Os reis exploravam o povo. Quando os romanos ricos, chamados de patrícios, perceberam que aquilo ia dar uma confusão, que aquilo ia dar uma revolução popular, que eles fazem? Eles mesmos tiram a monarquia e estabelecem uma república. Ok? E a primeira coisa que a república faz, lei das 12 tábuas, leis escritas. Entendeu? Então tem uma sequência na história. Fecho o parêntese para seguir. Então nessa fase da oligarquia, a gente vai ter as leis escritas. Leis escritas vão ser um marco civilizatório. Por exemplo, hoje, um guarda de trânsito não pode multar você por andar na contramão se não tiver nenhuma placa dizendo que é contramão. Ok? Não é a tradição, não é o costume, sempre se andou nessa direção na rua. Não, tem que ter uma placa dizendo. Se não tiver placa dizendo, não vale a multa. Ok? Isso são leis escritas. Essa tradição começa com os gregos. O primeiro legislador vai ser Drácon. Drácon faz leis muito duras, tanto é que essa expressão Drácon, o nome de Drácon, virou adjetivo, né? Draconiano. O que é uma coisa draconiana? É uma coisa muito rígida, muito dura, de exigências muito às vezes até injustas. Então, por exemplo, nas leis de Drácon, roubar uma banana e assassinar uma pessoa era a mesma coisa. Era o mesmo crime. Se você roubasse uma banana na feira, pegou uma banana ali na banca de feira, comeu e não pagou, ou você assassinar uma pessoa, o dono da banca, o crime era o mesmo. Era pungível com pena de morte. Ponto. Por que essas leis tão duras? Todos os países que passaram por transformações históricas, movidas pelas elites, se caracterizam por isso, por leis duras. Para que servem as leis duras? Para conter os protestos, conter as manifestações populares, conter as ações do povão. É para isso que servem leis duras, leis rígidas. Depois de Drácon, a gente vai ter um segundo legislador importante, que foi Solon. Solon conseguiu dar um pouco mais de flexibilidade para o governo ateniense. Solon aboliu a escravidão por dívidas. Isso foi fundamental, porque nesse momento até os georgóis estavam na mira da escravidão. Estavam sendo escravizados, porque eles se endividavam com os eupátridas, não tinham com o que pagar e perdiam as suas terras. Quando eles perdiam as suas terras, eles caíam na mesma situação que os demiurgos, na mesma situação que os tetas. Eles não tinham dinheiro para sobreviver. Aí eles se endividavam e podiam passar a ser escravos. Então, por isso, Solon elimina a escravidão por dívidas. Flexibilização. Aí vem a terceira fase, que é a fase da tirania. Nessa fase da tirania é quando as reformas sociais se aprofundam, ok? Então a gente vai ter um processo liderado inicialmente por Psistrato, né? No teu texto de apoio tem sobre ele. No slide que você tem aí também trata sobre ele. Psistrato, então, ele vai, primeira coisa, vai limitar o tamanho das terras. Ele não fez uma reforma agrária, mas ele limitou o tamanho das terras e ele proibiu. Para que a limitação? Justamente para que os eupátridas, que eram donos das maiores e melhores terras, não continuassem a engolir, a aglutinar as terras dos georgóis. Então eles foram obrigados, inclusive as famílias eupátridas
foram obrigados a devolver as famílias dos georgóis as suas terras, ok? Fez uma porção de obras públicas, reformou a cidade, típico de governo de elite, ok? Governo de elite tem esse negócio de fazer obras, teatros, anfiteatros, ginásios, calçamentos, praças, né? Por muito bem. Uma outra coisa que ele vai fazer, com a cobrança de impostos, ele conseguiu fazer financiamentos para os georgóis, justamente para que eles pudessem se libertar das dívidas, ok? Depois a gente vai seguir com essa tirania até que Clístenes chega ao poder. Quando Clístenes chegou ao poder, nesse processo evolutivo, muitas reformas básicas já tinham sido feitas, né? E aí ele conseguiu chegar lá, olha, não tem mais muita coisa para fazer. Então qual é a situação agora? Democracia, ok? Mais uma vez, se você for olhar para todas as revoluções que a gente citou aqui, o caso de Roma, o caso da França, o caso da Revolução Russa, o caso do Brasil, é a mesma coisa, a mesma sequência, ok? Você tem reformas, você tem primeiro um período de opressão, consolidação, expansão da propriedade, que acaba gerando opressão social, lutas sociais por reformas, fase de legislação, depois da legislação as tensões sociais se abrandam e aí você tem a democracia, ok? E nesse período de democracia você vai discutir se a democracia é suficiente ou não. Caso seja suficiente, beleza, a sociedade chegou ao seu apogeu, senão o ciclo começa todo de novo. Então Clístenes representa a fase áurea, a fase superior de Atenas. É a fase da democracia, ok? Não é uma fase muito longa, não. Logo em seguida, essa fase da democracia, quando a democracia chega na sua plenitude em Clístenes, não que nos outros momentos não houvesse democracia, a democracia começa desde a oligarquia, que é a segunda fase, mas ela vai atingir sua plenitude em Clístenes. Então a gente vai ter duas figuras importantes na democracia de Atenas, tá? Que vai ser a eclésia, que é uma espécie de assembleia popular, o povão mesmo reunido. Que povão? Povão em termos, né? Cerca de entre 8% e 12%, na média, 10% da população ateniense participava da eclésia. Só quem era cidadão ateniense. Ok? O que era o cidadão ateniense? Importante falar sobre isso. O cidadão ateniense era, primeiro, ateniense nato. Segundo, ele era homem do sexo masculino. Terceiro, ele era maior que 21 anos. Quarto, ele era, no primeiro momento, proprietário de terras. No segundo momento, a partir de Clístenes, não é só proprietário de terras. A partir de Clístenes, também os pagadores de impostos entram na cidadania. Então, a cidadania é extremamente restritiva. Ok? Então, hoje, existe uma discussão muito grande. Atenas era democrática ou não? O que você acha? Na maior parte das pessoas, muita gente diz que Atenas não podia ser uma democracia porque atingia apenas 10% da sua população. Mulheres não tinham direito a voto nem voz, jovens e adolescentes não podiam ser ouvidos, os estrangeiros que moravam e contribuíam com a riqueza da cidade não eram ouvidos. Então, por isso, não era uma democracia. E, para piorar, havia escravos. Não pode haver uma democracia escravista. Ok. Essa é uma maneira de pensar. Outra maneira de pensar diz o seguinte: Atenas era sim uma democracia. O problema não estava na democracia de Atenas, o problema estava no seu conceito de cidadão. No conceito de cidadão. A cidadania era restritiva, não a democracia. Aí vem a pergunta: mas o conceito de cidadania não é filho da democracia? Ou não é filho da legislação? Se a legislação diz assim, quem fez as leis não foram as pessoas que estão dentro da democracia? Então isso é um debate um pouquinho complexo, tá? Não tente achar respostas fáceis. Não aceite respostas fáceis. Dizer, não era democracia. Sim, era uma democracia e acabou. Não é bem assim. Procure ler, estudar, ouvir, ver vídeos sobre isso. Eu sugiro que você leia bastante textos. Tem muitos textos na internet, textos históricos, textos jornalísticos, e no YouTube tem milhares de vídeos sobre a democracia ateniense. Estude sobre isso, porque esse é tema
quase certo. Certo mesmo é a República Velha, né? Que vai cair no Enem. Mas esse é tema quase certo para o Enem. Bons estudos, conte com seu professor.